Olá pessoal, boa noite, todos e a todas. Estamos iniciando aí mais uma live. Hoje falar com o Dr. Rodolfo Pamplona, juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, né? Vai conversar conosco aí acerca do coronavírus, dos impactos no judiciário e também acerca da MP 936, medida provisória do governo federal que permitiu a suspensão dos contratos de trabalho e também as negociações. Já vou chamá-lo, doutor Rodolfo Pamplona. Vamos lá, já lhe chamei. Eu preciso que o senhor aceite aí para. Aí, ó. Olá, tudo bem? Boa Beleza. noite, doutor Opa, Alexandre. doutor. Boa Senhor, noite. Tudo certo por aí? tudo na paz. Estamos aí, firmes e fortes. Então, ótimo. Eu estava falando para o pessoal antes do senhor entrar que nós estamos aí hoje ao vivo para conversarmos sobre como toda essa questão do coronavírus, do isolamento, tem afetado o Poder Judiciário, sobretudo a Justiça do Trabalho, né, com essas últimas modificações. Gostaria de cumprimentá-lo novamente e agradecer pela disposição e de estar conosco. O prazer é nosso. Aqui estou nessa maratona de lives já há algumas semanas, desde que começou o isolamento, e estava botando um lápis hoje quantas lives eu fiz. Acho que estou completando a 50ª live agora com você. Nossa. Então, é muita coisa. E aí estamos tentando, pouco a pouco, servir ao cidadão para esclarecer as dúvidas. É um momento de muitas incertezas, né? É um momento de que a gente precisa ter algum tipo de fonte idônea de informação, porque a gente recebe uma quantidade enorme de notícias nos nossos grupos de WhatsApp e, na verdade, é preciso saber fazer a triagem disso, porque saber a informação, fazer uma análise crítica dela, pensar na aplicação prática, é uma forma de servir. Então, nós estamos aí à disposição para conversar sobre esses aspectos trabalhistas, os aspectos do Poder Judiciário, e colocamos à disposição aqui de todo o seu público, dizendo para seguir aí, doutor Alexandre Bisto TR, e também o meu no perfil no Instagram, R Pamplona Filho, além dos meus 2 canais do YouTube, o canal Pamplona e o canal Papeando com Pamplona. Quando é uma live feita no meu Instagram, eu boto no canal Pamplona. Quando é no perfil alheio, como esse caso, vai para o canal Papeando com Pamplona, deve estar nos próximos dias aí. Estou à disposição de todo mundo que puder participar. Quero mandar um abraço ao doutor Lauro de Campos, aí, que está participando também, assiste várias lives aqui, está acompanhando literalmente minha visão de maratonista, né? Também a doutora Larissa Leite tem acompanhado, fazendo download, enviado lá para minha assessoria. Estamos fazendo um trabalho aí e estamos à disposição. Show de bola. O senhor disse que é a 50ª live, esse é o preço de ser referência, né? É o preço a se pagar. Num momento como esse, com toda a sabedoria que tem, não seria diferente. E até por isso que está aqui também, porque eu conheci numa conferência da OAB aqui em Criciúma, minha cidade, e aí através do conhecimento passei a segui-lo nas redes sociais, há 3 anos atrás, 3, 4 anos, já venho acompanhando o senhor, então assim que eu iniciei esse roteiro de lives, o nome do senhor foi um dos primeiros que eu pensei. Doutor Rodolfo, antes de iniciarmos propriamente a temática, eu queria que o senhor, e eu já vi que o pessoal do Sindicato dos Mineiros aqui de Criciúma, o Jonathan, o presidente, que é um dos maiores sindicatos do Brasil na questão de território, de abrangência, já está conosco aí. Eu queria que o senhor se apresentasse para quem não o conhece aí. Tranquilo. Meu nome é Rodolfo Pamplona Filho, eu sou juiz do trabalho desde 1995, sou professor da Universidade Federal da Bahia, da Unifax, do SES, né, que é os cursos online, da Faculdade SES, e da Faculdade Baiana de Direito. Fiz mestrado e doutorado na PUC de São Paulo, mestrado em 97, doutorado em 2000. Depois fiz novo mestrado e doutorado na Universidade de Castilla-La Mancha, na Espanha, e o pós-doc também na PUC do Rio Grande do Sul. E tenho produzido muito nas áreas de direito civil, direito do trabalho, processo de trabalho, metodologia da pesquisa. Além disso, sou poeta, sou boxer, sou torcedor do Bahia, sou apresentador de talk show, canto e faço 1001 utilidades. Mas estou aqui, na verdade, para seguir a máxima de Gandhi: quem não vive para servir, não serve para viver. Então, estou aí à disposição do senhor e do seu público para poder tirar
todas as dúvidas ou narrar especificamente um panorama sobre essa questão, se o senhor preferir. Porque o corte que o senhor propôs é uma análise especificamente do judiciário e das dúvidas que tem. Mas, na verdade, nós temos duas visões que podem ser analisadas sobre essa questão. A primeira é a profunda incerteza no campo das relações de direito material, na compreensão da disciplina jurídica das relações de trabalho. Essa é uma questão efetivamente importante para se entender, para se atualizar. Por quê? Porque há muitas incertezas em função, dada essa, digamos assim, essa produção tão ampla de medidas provisórias e disciplinas normativas. Mas perceba que isso, se por um lado gera incertezas, por outro lado, gera também uma convicção de uma revalorização do direito do trabalho que estava, digamos assim, meio desprestigiado desde a reforma trabalhista, numa ideia de que, não, toda a legislação trabalhista está superada, não sei o quê, e de repente nós estamos vendo as pessoas que falavam mal da legislação trabalhista querendo invocar as próprias previsões da CLT de 43 sobre fato do príncipe e força maior para tentar resolver essa questão. Ou seja, na verdade, não havia desatualização, havia, na verdade, má vontade de aplicar. Por outro lado, também pode ser um corte que o senhor queira adotar, aí é a postura da Justiça do Trabalho, do Poder Judiciário como um todo, mas em especial da Justiça do Trabalho, em relação aos efeitos que esta pandemia e todo o problema do isolamento e da quarentena tem feito. E aí, digamos assim, um outro lado da moeda. Aí é falar, na verdade, de uma postura de enaltecimento. Porque eu estou na Justiça do Trabalho contando meu tempo de servidor há 28 anos, desde 1992. Pelo rosto do senhor, talvez o senhor nem fosse nascido. Talvez... Não. Então, essa é uma questão importante. Eu digo, eu vivi mais tempo dentro da Justiça do que fora dela. Hoje, mais tempo como juiz do que sem ser juiz. Então, eu posso falar com muito orgulho deste ramo do Poder Judiciário que eu integro, porque tem sido feito um trabalho formidável nessa situação em que nós estamos vendo a população com uma necessidade muito ampla, a quantidade de alvarás, liberação de depósito recursal, situações de FGTS e desemprego que têm sido feitas, são números oficiais realmente impressionantes. Além disso, temos visto algumas iniciativas também no campo da tutela das relações individuais, transindividuais e coletivas, né? Aí mesmo em Santa Catarina, a notícia de uma colega que mandou sustar uma demissão coletiva em função dessa circunstância de dado. Há também, perto dos senhores aí no TRT da Quarta, no Rio Grande do Sul, uma atuação muito forte do atual vice-presidente, doutor Francisco Gonçalves de Araújo, na ideia de tentar otimizar o processo de negociação coletiva até a atuação da Justiça do Trabalho em mediação. Então, na verdade, há muitas questões que podem ser aqui suscitadas. Estou à disposição do senhor para falar, esclarecer todas ou alguma delas específica. Tenho certeza que o tempo será curto. Como tem algumas pessoas eu vi aqui que estão... Quando eu olho aqui para o lado, doutor, é porque eu estou olhando para o computador quem está interagindo conosco. Eu achei mais fácil do que no próprio celular. Então, alguns estão perguntando do que nós vamos falar na live, né? Nós vamos falar sobre a questão do isolamento do coronavírus, de como tudo isso tem impactado a justiça, especificamente a Justiça do Trabalho, até mesmo com as novas medidas, como, por exemplo, a MP 936. Eu sei que o senhor tem conhecimento para falar sobre tudo, praticamente, né? E nós vamos explorar isso aí. Mas eu queria, antes disso, como eu tenho feito com todos que passaram por aqui, não foi diferente, até vi que o doutor Leandro da Rosa, né, presidente da Comissão de Assuntos Criminais aqui de Criciúma, da OAB, que esteve conosco, está aí também nos prestigiando com a audiência, a opinião pessoal do Rodolfo, não o juiz, o poeta, o chefe de família, o cidadão, sobre tudo que tem acompanhado acerca da questão do isolamento do coronavírus e, sobretudo, das medidas adotadas pelos governos federais e estadual. E aí, claro, vai trazer a realidade muito mais de onde vive, na Bahia, mas, por exemplo, aqui em Santa Catarina nós tivemos, foi um dos primeiros estados a adotar o isolamento horizontal, o isolamento total, e ainda mantém-se como um dos que faz a manutenção de uma forma mais rigorosa ainda. Né? Nós temos, por exemplo, suspensão de aulas e qualquer tipo de evento com aglomeração até o dia 31 de maio.
né? Nós temos aí até o dia 30 de abril as demais suspensões, né? O governador renovou o decreto ontem ou no sábado, não recordo precisamente. O que o senhor tem visto de tudo isso? Uma questão, uma opinião pessoal, de uma forma geral, de tudo que de tudo que vem acontecendo no mundo, mas sobretudo no Brasil. Bem, eu tenho falado com frequência que essa situação invoca a poesia de Lulu Santos e Nelson Motta. Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia, tudo passa, tudo sempre passará. E, na verdade, é sobre essa circunstância. Nós estamos, não é exagero falar que é um momento paradigmático, um momento de modificação dos nossos modelos de solução de conflitos. Quem chegasse em dezembro do ano passado, naqueles programas de final de ano, né, analisando assim as profecias, as previsões para o ano que entra, se alguém dissesse que a gente ia passar o mês inteiro trancado em casa, nós íamos dizer que era um maluco. Ou seja, nós estamos vivendo algo que jamais foi esperado. Então, realmente, eu não tenho a menor dúvida que muitas questões, e aí a depender do tópico que o senhor queira que eu aprofunde, realmente a gente vai passar aí um período de mudança total das previsões. Olha, posso dizer, o senhor falou das escolas, das faculdades, por exemplo. Eu acho que esse é o momento em que a gente vai aprender a superar preconceito contra o ensino à distância, o ensino remoto, né? Até com o homeschooling, com a escola, o ensino dentro de casa, pelos pais. São coisas que a gente vai ter que realmente reaprender, né? Por quê? Porque reaprender não, aprender, né? E superar preconceitos. Então, a própria noção, a gente vai aprender, e isso eu não tenho dúvida que vai ser o futuro da atuação da advocacia, no campo da negociação, né? Pensar especificamente na rediscussão. Aí eu falo com o doutor de direito civil, quando a gente pensa na aplicação da teoria da imprevisão, da cláusula rebus sic stantibus, para entender que isso não é uma palavra mágica que vai solucionar os problemas socioeconômicos, mas sim vai ser um mote para poder discutir, para levar ao Poder Judiciário também, para abrir canais de comunicação e aí, através de uma efetiva negociação aberta, sem arrogância, nós podemos tentar mudar a nossa postura, porque eu estou ensinando há muitos anos, doutor Alexandre, então eu posso dizer com liberdade que a impressão que eu tenho da forma tradicional do magistério no Brasil não é muito boa, porque a gente passa boa parte da escola, da faculdade, aprendendo a brigagem, aprende a fazer petição inicial, aprende a fazer contestação, recurso, sentença, execução, mas a gente não aprende a negociar, a mediar. Isso tem mudado nos últimos 5 anos, mas ainda é muito cedo para falar que já temos uma cultura de mediação. Mas demos os primeiros passos na academia, ou seja, nos programas, nos currículos da faculdade, e agora é o momento de começar a testar isso. É um momento, né, doutor, totalmente desafiador que nos impõe, e aqui todos os dias que a gente fez live aqui com diferentes representantes, esteve aqui médico, esteve aqui psicólogo, esteve aqui presidente de associação empresarial, todos, produtor de eventos também, que esteve aqui comigo, todos eles, e o senhor basicamente também vai concordar e falou isso até agora, ou pelo menos agora da impressão pessoal, né? É um momento que nos oportuna novos desafios, né? Nós olharmos de forma diferente para aquilo que nós fazíamos e que nós temos que fazer a partir de agora com o home office, com essa própria questão do EAD, o preconceito, ele necessariamente ele caiu, né, por obrigação, né, principalmente para a área do direito, que todos, né, tem uma visão disso, um pouco de preconceito. Eu penso que esse momento também serve, né, e concordando com o senhor, serve para a gente abrir os olhos e verificar, em um momento desse, que é de exceção, que ninguém previa, como o senhor mesmo disse, nos possibilitou conhecer efetivamente, ainda que por obrigação, essa ferramenta, né? Nós do direito, né? Sem sombra de dúvida, nós estamos aprendendo nesse ponto a lidar com uma forma diferente. E aí eu penso, por exemplo, eu fiz algumas lives essa semana
com advogados, e eles dizer, olha, como a gente está aprendendo agora a revalorizar o nosso tempo, né? Porque você tinha reunião com o cliente num escritório, você marcava uma, duas, três, mas tinha um espaço para um deslocamento para um dado. Agora você está marcando 5, 6 reuniões, aprendendo a otimizar e, às vezes, e vai sentir na pele também esse repensar na questão mesmo do desgaste físico, não é mesmo? Passar o dia todo olhando para a tela de um celular, de um notebook, da TV, que é o que tem acontecido com a maioria nesse momento de isolamento, é algo que vai cobrar um preço na nossa saúde, né, na nossa visão. Então, a gente precisa estar preparando para isso também. Perfeito. Doutor, agora especificando aí propriamente na nossa temática aí. Nós tivemos, então, a partir desse estado de exceção, vamos assim trabalhar, né, nesse momento de exceção que nós estamos vivendo, diferente de tudo aquilo que já foi vivenciado, eu acredito, pelas últimas gerações. Eu sou um pouco mais novo, o senhor disse, em 92 realmente eu não era nascido ainda, mas há muito tempo não se via, ou pelo menos aqui no Brasil, acredito que nem se viu algo parecido, né? Uma questão de total No isolamento. mundo todo, no mundo. Isso é algo comparável a viver uma guerra. Então, é algo que a geração que hoje comanda o mundo não viu, não tinha noção. Perfeito, perfeito. Diante disso, nós começamos a ter diferentes decisões, né, vindo mais especificamente do Poder Executivo Nacional. E aí que talvez o divisor de águas aí dentro dessa questão no âmbito trabalhista, penso eu, que foi a MP 936, né, que trouxe a possibilidade, e até eu vi hoje uma notícia que é de uma empresa aqui de Santa Catarina, uma das maiores lojas de departamento do Brasil, que é catarinense, que conta com 22 mil funcionários, anunciou hoje a suspensão de contrato de 11 mil funcionários. Então, metade do quadro, suspensão de contrato por 60 dias. Também dentro disso, e aí eu queria saber a opinião do doutor, nós tivemos a arguição junto ao Supremo Tribunal Federal de partidos políticos e de entidades sindicais questionando a legalidade da MP. Sem falar na decisão do ministro Lewandowski, que depois, se o senhor quiser aprofundar, né, que eu achei correta, né, de envolver o sindicato no polo passivo da negociação com o empregador, mas nós tivemos os partidos questionando a validade da medida provisória, a constitucionalidade dela. Até eu separei aqui o trecho. Eles questionaram dizendo que para os partidos a MP viola a Constituição Federal e a CLT ao não prever outra forma de sustento ao cidadão e retirar direitos trabalhistas já consolidados, como a proteção sindical ou coletiva, na realização do acordo ou convenção para a redução salarial. Alegam ainda que as medidas vão de encontro à proteção da dignidade da pessoa humana quando estimula a desproteção da subsistência dos trabalhadores. Qual a visão do senhor sobre a MP 936, olhando por cima? Não diretamente no âmbito judicial, mas um olhar de alguém que trabalha, que vem, né, vivenciando a justiça do trabalho há um bom tempo. O que o senhor acha da eficácia dela para o momento e sobre essa questão constitucional ou não? Olha, é preciso entender, Alexandre, que a medida provisória 936, ela não vem isolada. Ela vem dentro de um complexo, de um sistema de regras para disciplinar essa situação pandêmica que nós estamos vivendo, né? A primeira, pensando bem antes dela, claro que o tempo ficou mais curto agora, é a Lei 13.979, que trazia a disciplina geral sobre a questão do isolamento e da quarentena, e que já trazia uma previsão de que a falta ao serviço, em função de isolamento, de recomendação médica, quarentena, não era falta injustificada. Isso já fez revalorizar o direito do trabalho, o estudo das relações jurídicas de trabalho, né? Porque a gente começou a explicar para as pessoas diferentes de interrupção para suspensão, entender esse fato, quem é que pagava o quê. E logo em seguida a isso, os empregadores, né, as entidades começaram a tentar se adaptar dentro do arsenal normativo que tinham.
E aí veio a primeira MP, que foi a 927. A 927, na verdade, estava estimulando medidas unilaterais de acomodação em função da situação vivida, mas sem prejuízo econômico ao trabalhador. Ou seja, era a ideia de apenas diferir os pagamentos, jogando mais para frente. Quando se fala, por exemplo, da questão do banco de horas, o banco de horas investido, libera o empregado agora para compensar depois. A antecipação das férias, seja individuais ou coletivas, e com pagamento não mais antecipado, mas sim no mês subsequente o valor das férias, junto com a folha de pagamento, e o terço condicional, junto com a segunda parcela do 13º, ou seja, até 20 de dezembro. Né? A própria noção de colocar em teletrabalho sem uma anuência direta do empregado, ou seja, não por um acordo individual, mas sim por uma determinação unilateral, sendo possível, claro. Então, essas eram situações que já estimulavam soluções unilaterais, né? Mas sem um prejuízo econômico direto. Apenas havia o malfadado artigo 18, que trazia uma suspensão do contrato de trabalho sem nenhum tipo de remuneração. E isso era algo que soava até cruel numa circunstância em que a gente precisa ter algum tipo de respaldo econômico até para ficar isolado. Tanto que o presidente da República revogou em menos de 24 horas pela MP 928. E aí o que aconteceu? Eu já dizia, logo que tivemos os debates sobre a MP 927 e 928, ó, vai vir ainda um MP aí para disciplinar essa questão da suspensão e mais de redução de remuneração. Por quê? Porque os instrumentos normativos que temos, que estão querendo invocar, são muito antigos, o 502, o 503 da CLT, ou mesmo o 486. Tal como eu previa, veio a MP 936, aí sim, na sua pergunta direta, trazendo uma questão polêmica, diria mais, polemicíssima, que é a possibilidade de uma redução de salários, com uma consequente redução proporcional da jornada, ou vice-versa, né? Pela via individual, sem uma chancela necessariamente do sindicato, apenas fazendo uma comunicação no prazo de 10 dias ao sindicato. Isso que veio também para a questão da suspensão contratual, também de forma bilateral, não unilateral, mas pela via individual, veio com um tipo de compensação pecuniária, uma amenização, né? Amenização através do o BEPER, né? O Benefício Emergencial de Prevenção de Emprego e Renda, que corresponde a parcelas de seguro-desemprego, mas não é seguro-desemprego. Não estou deixando as pessoas dizerem isso. É especificamente de determinadas situações de amenização, ali apenas a base de cálculo. E aí, o que você sabe? Nós temos nessa questão um nó górdio. Por quê? Por causa do artigo 7º, inciso 6º da Constituição, que fala de um direito fundamental, de direitos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros, que visam a melhoria dessa condição social, uma irredutibilidade salarial, salvo negociação coletiva. Ou seja, a flexibilização aqui foi na possibilidade de fazer uma redução salarial sem uma negociação coletiva. Eu, no íntimo mesmo, não via, claro, tinha que dizer, ninguém está aqui flexibilizando a Constituição. Não é isso. Não é razoável flexibilizar a Constituição. A Constituição não é para ser flexível. A Constituição é para ser o bastião da liberdade. Então, neste ponto, o que eu admitia pela situação excepcional, né, uma redução, mas nessa redução com a proporcionalidade. Ou seja, dentro dessa linha, algum tipo de flexibilização por causa da garantia do salário hora, esse tipo de coisa. Mas, na verdade, havia resistência, e há resistência em boa parte da doutrina. E foi nisso que se respaldou o ministro Ricardo Lewandowski na concessão da liminar, para dizer, sem declaração de inconstitucionalidade,
e dando, segundo ele, uma interpretação conforme, fazer com que se interpretasse que aquela autorização pela negociação individual era uma negociação individual mesmo ali, mesmo mussarela, né? A ideia de que, nessas circunstâncias, a negociação individual pediria que o sindicato fosse chamado para convalidá-la ou assumir a negociação. Convalidar é chancelar, mas entendeu o ministro nos embargos de declaração julgados hoje que, na verdade, o que ele queria dizer é que era para que efetivamente aquela negociação fosse chancelada sem resistência do sindicato. Se o sindicato tivesse uma resistência, aí sim teria que ter o início à negociação coletiva. Eu não posso dizer, e eu não falo isso, que a decisão do ministro, até porque tenho um respeito muito bem ao ministro, que a decisão foi, digamos assim, inviabilizando ou fazendo uma interpretação que fuja às regras constitucionais. Não, ao contrário. A interpretação do ministro foi na linha de preservação da Constituição. Agora, o complicador são os efeitos práticos disso. Por quê? Porque nós tínhamos algumas negociações já em curso, algumas já celebradas e ainda na fase de habilitação, e agora, nos embargos de declaração, ele disse que são válidas, mas que tem que ainda submeter ao sindicato. Então, é uma situação estranha dizer que é válida e ainda tem que submeter. Ou é válido ou não é válido, né? Mas, nesse ponto, perceber que aí o sindicato poderia negociar alguma situação melhor do que era, mas que aí estaria valendo. Mas as novas, não. As novas teriam que depender mesmo da atuação do sindicato. Eu acho que é uma decisão, eu já tratando aqui da liminar com os esclarecimentos, já que ele não quis dar provimento dos embargos declaratórios, com os esclarecimentos do ministro em sede de embargos declaratórios, é uma decisão que inova. Por quê? Porque isso eu vou fazer, inclusive, uma live com o doutor Dirley Cunha Júnior sobre essa questão de controle de constitucionalidade. Por quê? Porque é uma decisão que ele complementa a atividade legislativa. Por quê? Porque não foi essa a vontade do legislador. Não foi essa a vontade ou a diretriz do governo federal. Quis se dizer que não é inconstitucional, mas tem que se fazer de outra forma que não. Então, é uma construção que a gente... O processo está pautado agora para o dia 16 e eu acho que nós teremos novas cenas dos novos capítulos nesta novela. Perfeito. Mas na sua avaliação pessoal, né? O que o senhor acha que acontecerá nesse momento eu descer o Rodolfo, viro mãe de Ná, né? Então, fazer um exercício aqui de profecia, eu tenho a impressão que a liminar não vai ser mantida na sua integralidade. Eu acho que é possível que tenhamos outros ou esclarecimentos nesse sentido ou outros direcionamentos. Eu acho muito difícil que ela se preserve na sua integralidade do jeito que ela ficou. Porque já vimos aí manifestação do ministro Gilmar Ferreira Mendes dizendo que nós estamos vivendo uma situação excepcional e que por isso deve ser. Então, acho que vai ter votação. Vai ter, perfeito. Não vai ser uma coisa que vai passar incólume, tranquilo, não. Tá, perfeito. Mas no dia 16, todo mundo vai ficar colado no Supremo Tribunal Federal. Como em alguns outros julgamentos. A audiência da Rádio Justiça vai superar a da Netflix. Olha, assim esperamos. Doutor, nós temos uma pergunta aqui da Luciane. Duas, na verdade, eu vou transformar em uma só. Ela pergunta o seguinte. Sobre o empregado que se recusa a ir trabalhar por falta de condução. Nós temos visto isso, né? Nós temos visto que as atividades elas têm retornado, os governos dos estados têm autorizado o retorno, mas não autorizam o retorno do transporte coletivo. E aí ela também pergunta o seguinte, a empresa que não oferece nenhuma segurança ao funcionário e ele se recusa a ir trabalhar e é dispensado
por justa causa, qual o seu entendimento? Vamos explicar, são duas perguntas. Duas A perguntas. primeira especificamente é sobre o transporte. Ora, Isso. aparece uma questão que essa pode se responder de forma mais tranquila. Ora, se não tem outra forma de chegar ao trabalho, se não tem como o empregado se deslocar a pé, de bicicleta, de alguma outra forma, porque não tem transporte público, não há como considerar isso falta injustificada. Mutatis mutandis é o mesmo exemplo que a gente dá quando tem greve de transporte público. E, às vezes, os sindicatos não conseguem garantir a prestação de serviços inadiáveis ou um percentual estabelecido. Então, se não dá para o indivíduo chegar, não tem como pensar isso em falta injustificada. Não, é claro que está justificado. A segunda questão, aí é mais complexa do que você possa imaginar. Por quê? Porque o local não oferece condições de saúde. A gente perceba que eu não sou técnico, nem o senhor, e muito menos o empregado. Então, o que é condições de saúde? Por quê? Medo, paranoia, está todo mundo. Todo mundo tem medo de ir para qualquer lugar. Então, se você não, se o indivíduo vai pensar em trabalhar sem condições, sem álcool gel, sem máscara, ou em aglomeração, ora, isso aí é para, na hora, fazer uma denúncia anônima, né, para a municipalidade ou para quem quer fazer, para fechar a atividade, entende? Então, aí, claro, nessa circunstância, se recusar aí, era algo que, com o próprio fechamento da atividade, vai estar corroborado, e justa causa de forma alguma. E mesmo que, nessas circunstâncias, seja algo que possa ainda ser amenizado a posteriori, uma recusa de ir ao trabalho 1 ou 2 ou 3 dias não é, a priori, hipótese para falta grave. Uma falta injustificada se a circunstância demonstrar que, na verdade, está sendo um exagero do empregado. Entende? Então, na pior das hipóteses, é uma despedida sem justa causa. Perfeito. Nós temos aqui uma pergunta da ADV Dri Santos, deve ser doutora Dri Santos. Professor, em caso de dispensa de um empregado durante o parcelamento do FGTS, tenho que recolher somente relativo a este empregado ou perco o parcelamento inteiro? Peraí. De um parcelamento. Então, ela está falando de parcelamento do FGTS, não é da MP 936 nesse Isso. caso. Aí uma dúvida em geral. Não, nesse caso, o parcelamento com o FGTS é da relação jurídica estabelecida entre a empresa e a Caixa Econômica. O empregado não tem nada a ver com essa história. Ou seja, se nesse caso houver a despedida, aí o empregado tem direito de receber o valor. Se o empregador não tem condições, você ajuiza a reclamação trabalhista, vai se executar independente disso. Alguém pode discutir se incidem as multas pelo atraso, mas aí é outra conversa, é acessória. Nós estamos pensando no principal. O principal é devido ao empregado. Aí pode ser na cobrança judicial direta. Perfeito. A doutora Letícia Matos, advogada Letícia Matos. A empresa que não se utilizou... Posso aprofundar essa questão? Para ver Pode. Olha, essa é uma questão interessantíssima. Mas perceba, a resposta é essa mesmo que eu lhe dei. Mas quer ver coisas que a gente fica verificando como pode ter uma menor diferença de fato, pode gerar máxima aplicação do direito? Imagine a empresa está sem recolher o FGTS normalmente. Está fazendo o parcelamento. O empregado, porque viu que houve esse atraso, está querendo ir para a justiça pedir um reconhecimento de uma despedida indireta, porque tem mais de 3 meses sem recolhimento. Ora, se a empresa faz a prova que está fazendo o parcelamento e está cumprindo o parcelamento, não há despedida indireta. Entende? Então, perceba. Por que a minha resposta anterior prevalece? Porque a empresa que assumiu os ônus econômicos ao despedir o empregado. Você não vai querer pedir uma reconhecimento de despedida indireta porque o FGTS não está em uma situação de ter parcelado. Aí não aplica, entende? Perfeito. A doutora Dri Santos
comenta aqui o parcelamento, nesse caso que ela perguntou do FGTS, nos termos da MP 927. Não, aí é uma outra circunstância. Na MP 927, o que você tem é esse parcelamento a partir de agora, ou seja, em funções de pagamentos que ainda vão ser realizados por causa dessa circunstância da continuidade da prestação. Atrasou mais um mês aqui, 3 meses com pagamentos posteriores. É claro, se ele for despedido agora, é claro que ele tem de receber agora. Perceba que é uma circunstância diferente, porque a lógica da MP 927 é de manutenção do posto de trabalho. A no MP 927 não está pensando em despedida. Ele está pensando que o contrato vai continuar. Se o indivíduo resolveu despedir, assuma os ônus correspondentes. Perfeito. Então, a pergunta que eu tinha selecionado aqui da doutora Letícia Matos, ela pergunta o seguinte: a empresa que não se utilizou de nenhuma das medidas, nem da MP 927, nem da 936, e ela determinou que os empregados ficassem em casa sem receber nada, se o senhor acha interessante requerer a rescisão indireta? Essa é uma circunstância interessante, né? Porque, perceba, a empresa mandou que o empregado ficasse em casa sem receber nada. É uma circunstância que está respaldado por uma suspensão contratual. Perceba que, na verdade, a suspensão contratual só está prevista na 936. E com uma situação que é bilateral. Ou seja, a gente discute se pode ser pela via individual ou coletiva, não por determinação unilateral. Nessa circunstância, você ficar mais de 30 dias sem receber salário é situação que pode caracterizar. Claro que a gente sabe que a mora salarial naquele decreto lá da ditadura falava em 3 meses. Mas é claro que pode ensejar, nessas circunstâncias, uma situação de despedida, sim. Doutor, sim, direto. Eu quero, na verdade, agora ele questionar. No seu entendimento, de novo, o Pamplona mãe de Ná, né? Mas não. Até pela vivência que o senhor tem de justiça trabalhista, né? O senhor acha que, passado este momento de pandemia, de isolamento, quando nós conseguimos fazer com que tudo volte à normalidade, né? Todas as relações, que haverá uma grande leva de demandas trabalhistas? Bem, eu digo que essa é uma resposta condicionada. Qual é o condicionamento? A atuação da advocacia preventiva, né? Se nós tivermos uma cultura de mediação que possa levar a essas circunstâncias, talvez ainda com celebração de acordos extrajudiciais homologados pelo juízo, uma disciplina mais firme das negociação coletiva, isso pode amenizar. Mas aí você pergunta, pela minha experiência, vamos ter um boom de ações no Justiça do Trabalho, sim. Perfeito. E eu diria, e aí, se é para ser apocalíptico, eu diria um boom de ações da Justiça do Trabalho e uma quantidade imensa de execuções vazias. Por quê? Porque o que a gente vai ter de empresa fechada, que não vai ter pago nada, e a gente vai para o Justiça do Trabalho para apenas fazer o título, possivelmente poder liberar FGTS Seguro-Desemprego, e depois com um título executivo e inexequível, porque a empresa não tem mais onde ser expropriada. Eu acho que isso vai acontecer, lamentavelmente. Perfeito. Tem mais gente aqui interagindo conosco, até a Luciane. Pergunta rápido, porque já são 21h40. Então, você precisa estar 40 minutos no ar. Então, daqui a pouco já estamos... cai. Não, eu já estou treinado, já caiu algumas vezes, então já estou controlando. Fica tranquilo, doutor, fica tranquilo que antes de... a Luciane mandou aqui, responde mais essa pergunta, mas eu não localizei a pergunta dela. Se ela quiser repetir aqui, eu faço a pergunta, mas eu não localizei. As duas que ela fez aqui eu já encaminhei para o senhor, né, que é com relação a não ter o transporte, e a outra que ela fez também, o senhor já respondeu as duas. Se ela quiser reencaminhar aqui, eu faço. Enquanto está vendo se as perguntas vêm, dizer para o pessoal, gente, siga aí o doutor Alexandre Bristol TR, né? Me siga no Instagram, R Pamplona Filho, e me siga nos 2 canais do YouTube. Bota aí. Quando você botar lá no YouTube, canal Papeando com Pamplona, vai aparecer os 2. O Papeando por Pamplona e o canal Pamplona. Se inscreva nos 2.
não monetiza, não ganha nada, eu não ganho absolutamente nada, mas você recebe material diariamente, uma quantidade muito grande de informações que eu estou disponibilizando. Então, chegou as perguntas? Eu vou fazer mais uma pergunta para o senhor. Então, vamos lá. Não tem problema, pessoal, se quiser ir perguntando aqui, nós já estamos quase finalizando, aí, quase atingindo o limite máximo de tempo. Isso. Doutor, nós temos visto, e aí também talvez seja uma opinião muito mais pessoal do que propriamente como magistrado, né? Nós temos visto aí, com essa questão do coronavírus, né? O senhor falava que no final do ano passado ninguém imaginava que isso aconteceria, né? E quem passou por aqui, o pessoal do meio empresarial, do setor artístico, cultural, eles falaram, né? Eles trouxeram aqui dizendo o seguinte: olha, a nossa economia ela vinha mal, mas ela vinha reagindo, ela vinha no movimento de reação, né? Até mesmo com um começo de ano anterior ao carnaval. O pessoal sempre brinca que o ano no Brasil começa depois do carnaval, mas, pelo menos aqui na nossa realidade, o presidente da Associação Empresarial aqui de Criciúma disse: olha, começou antes. E a partir desse movimento, com toda essa questão de contingenciamento e falta de arrecadação, nós temos visto muitas cobranças por parte da população para o Poder Executivo, para o Poder Legislativo, para a contenção de gastos. Ou seja, as pessoas estão mais em casa, com mais tempo para olhar esse tipo de coisa, e aí começou em redes sociais a dizer: olha, o Poder Legislativo gasta tanto com isso, tanto com aquilo, e começou, né, uma grande corrente. Não diferente disso, também ocorreu e vem ocorrendo uma cobrança para o Poder Judiciário, né? A gente tem acompanhado, pelo menos eu tenho acompanhado aí muitos movimentos, né, ainda que digitalmente, por conta do próprio isolamento, requerendo também do Poder Judiciário uma questão com relação a cortes com excessos de gastos, com alguns excessos. O senhor acha que esse movimento pode dar algum resultado, não somente no Poder Judiciário, mas aí especificando, porque o senhor faz parte do Poder Judiciário, pode ter algum reflexo na questão de excessos de gastos no Poder Judiciário? Eu acho que são duas coisas distintas. Uma é a ideia do modelo de Estado que temos hoje. E essa questão do modelo de Estado, eu me permito, Alexandre, como uma pessoa mais experiente, dizer que isso varia de acordo sempre com a diretriz do governo federal, né? Nós passamos já por governos que tinham uma característica mais privatizadora e outros que tinham de uma linha mais de atuação estatal. Então, nesse ponto, eu olho sempre com uma visão crítica de quem sabe que isso muda de acordo com a diretriz governamental de quem esteja no comando, né? Então, aí é uma questão que vai ainda ser discutida. Eu não sei se temos tempo para este ano. Mas, sim, em relação a medidas de contingenciamento para direcionar verbas para o combate ao coronavírus, eu acho que é uma questão de semanas. Perfeito. Especificamente nesse sentido, assim, né? Porque, claro, muito que a gente veja também aí em rede social, no próprio WhatsApp, né, fazendo uma brincadeira, as tiazinhas do WhatsApp, elas encaminham tudo, né? Então, sem qualquer verificação. Então, gastou tanto com isso. Muitas vezes o movimento é positivo, mas muitas outras, por conta do serviço de desinformação, né, doutor? Acaba se... O problema é que a gente vive, Alexandre, em uma postura muito estranha no Brasil. Digamos assim, você usou essa expressão, as tiazinhas do Zap, elas encaminham tudo que lhes foi colocado como certo ou errado. Então, no Brasil hoje, se você defende o governo, você é bolsomínio. Se você defende política social, você é esquerdopata. E isso é algo que é cansativo demais, sabe? Todo mundo tem uma tiazinha do Zap bolsominion e todo mundo tem uma tia do Zap esquerdopata, porque a gente já sabe o que vem delas. Ou seja, a gente nem lê mais. Agora, o problema é quando elas mandam isso para quem não as conhece, entende? Então, isso fica realmente muito desgastante, sabe? A gente tem que aprender a lidar com esse mundo novo. A minha geração
para pessoal mais velho do que eu, tinha uma grande dificuldade de acesso à informação. A sua geração, Alexandre, é uma geração que tem muita informação, só que não aprendeu a fazer a triagem dela ainda. Perfeito, concordo em gênero, número e grau. Olha só, a doutora Letícia Matos pergunta aqui novamente. A empresa não realizou os depósitos do FGTS e agora o empregado deseja sacar o valor de um salário permitido pela MP 946. Ele ingressa com um pedido contra a empresa para depositar em sede de liminar para ser mais rápido? Sim. Sim. Resposta positiva, sim. Porque o dever de depositar existe. Agora, se o juiz vai deferir, é outra conversa, porque a gente vai ter que verificar uma questão puramente econômica. Mas que é devido, não há a menor dúvida. Perfeito. Rogério, advogado, no caso da rescisão de contrato de trabalho por força maior, o trabalhador consegue se habilitar para receber o benefício de seguro-desemprego? Diretamente pela relação jurídica de direito material, né, se você colocar extinção força maior, não vai. Então, você vai ter que ir para a Justiça do Trabalho e dizer que houve nessa circunstância a extinção e aí o juiz deferiu uma liminar. Perfeito, perfeito. Doutor, acho que nós vamos nos encaminhando aí para não No final, esbarrar, né? Chegando perto de 50 milhões, estou com medo de a gente cair. Não, mas cai na uma hora. Tem mais uma perguntinha aqui. Parabéns a você, já tenho mais de 103 pessoas ao vivo, não sei como é que vai ser no final aí. Nós tivemos aí 120, 130, então tá um público bem bacana, mas não baixamos de 100 aqui, o padrão é alto. Isso aí. O xará meu aqui, então eu vou fazer o xará, a gente aí caminha para depois o senhor fazer as considerações finais aí. Dispensa de empregado por motivo de força maior. Ele tá mais ou menos respondendo aqui. Dispensa de empregado por motivo de força maior, conforme artigo 1º da MP 927, melhor para a empresa e muito ruim para o empregado com base no artigo 501 e seguintes da CLT. Ele mais ou menos complementa aí a resposta. Mas podia ser pior para o empregado. Se alegar fato do príncipe, ainda é pior ainda. Porque só o processo na Justiça do Trabalho para ver o reconhecimento, transitar em julgado e depois habilitar no Justiça Comum, não vai receber tão cedo. Perfeito. Posso falar aqui, o doutor Lauro pediu falar do meu curso de pós lá no SESC. Pode, eu já ia falar. Olha, gente, eu já ia falar isso para o senhor. Sobre a pós lá do SESC, e eu estou fazendo hoje, né, um concurso para uma bolsa 100%. Rapaz, doutor, se eu puder, só divulga aí também. Está lá no postagem, né? É uma bolsa de 100% lá no curso de pós-graduação online de Direito e Processo de Trabalho do SESC. Será um prazer qualquer ter os senhores e as senhoras como meus alunos. Fizemos sorteio, saiu o resultado hoje, da bolsa integral também da pós-direito contratual, né? E sigam lá o professor Renato Saraiva, porque eu consegui conversar com ele, que se ele chegar a 200 mil seguidores, ele vai me dar a possibilidade de outra bolsa para sortear. Perfeito, então dá uma forcinha, né? Dá uma forcinha aí, porque eu estou lutando por vocês. É isso aí, professor. Aqui, ó. Vamos fazer então a última para a gente. Me perguntaram, tem alguma live do Fato Príncipe? Fiz várias. Dê uma olhada lá no meu Instagram, né? No Instagram não, no YouTube. Canal do YouTube. No canal do YouTube tem várias. Tem uma específica só sobre Fato do Príncipe Poço Maior. Confiram lá. O Eliavan Silva. Professor, a MP 927 prevê a possibilidade de antecipar as férias, mesmo aquelas que não possuem período concessivo. Sim. O que acontece se o empregado sair antes de pagar as férias? Em tese, é possível pensar em dedução. Não é previsto, mas é uma ideia de vedação e enriquecimento devido. Perfeito. Então, doutor, eu queria, e aí eu vou passar para o senhor encerrar e divulgar os canais do YouTube, que eu já estou inscrito, né, fazer aí toda uma consideração final, mas eu queria agradecer a disponibilidade. Eu até vi o pessoal comentando aqui, o próprio Lauro diz, olha, o doutor Pamplona é muito acessível, é mesmo, eu fiz contato com ele pelo Instagram, e ele me respondeu, passou o contato da assessoria, a gente marcou muito rápido aí. Eu queria, de coração, agradecer a disponibilidade. O senhor realmente é um diferencial nesse momento, pela contribuição que faz em diferentes redes, né, em diferentes Instagrams, em diferentes estados, em diferentes regiões, internacionalmente também. E agradecê-lo por toda a contribuição e pela aula de hoje, uma aula excepcional que eu tenho certeza foi proveitosa para todos que estiveram e que ainda estarão conosco aí nas próximas horas,
por quanto perdurar aqui o vídeo, tá bom? E passa a bola para o senhor aí para fazer o comercial mais uma vez, divulgar os canais para todo mundo participar e a gente conseguir bolsa para bastante gente. É isso aí. Primeira coisa, então, pessoal, siga aí Dr. Alexandre Bistro TR e me siga no Instagram, R Pamplona Filho. Além disso, veja aí no Instagram, já que vai me seguir, você vai ver que hoje eu fiz uma live para o SES, especificamente sobre meu curso de pós-graduação online em Direito e Processo de Trabalho. E está sorteando uma bolsa de 100%, né, para quem se inscreve lá, tem o link, tem que mandar uma redação, uma coisinha assim, e pode dizer, já saiu o resultado hoje do meu curso de Direito Contratual, que eu também recomendo a quem quiser participar. Tivemos a promoção aí da Páscoa e está muito legal mesmo. Além disso, eu peço, se inscreva nos meus 2 canais no YouTube. Canal Papeando com Pamplona e canal Pamplona. Né? O pessoal de Santa Catarina vai achar Pamplona fácil aí, porque meu pai era daí, meu pai nasceu em Blumenau, então tem muitos parentes aí de Floripa, em Blumenau, em outras cidades. Então, canal Pamplona, canal Papeando com Pamplona. Dê uma olhadinha e se inscreva. E se você não ganhar a bolsa lá do Zé, vocês vão ver que o professor Renato está dando algumas promoções muito legais, assim, de descontos bons, até por causa da situação que a gente sabe que não é fácil. Então, a gente quer que você se qualifique. Para mim vai ser uma honra, um prazer, um privilégio ter vocês como meus alunos e te otorgar o título de especialista. Seja direito contratual, seja direito e processo de trabalho. Doutor Alexandre, é um prazer conhecê-lo. Show de bola. Prazer em revê-lo. Um abraço, doutor. Até mais. Prazer, cara. E eu quero, quando esse caos passar, eu quero voltar para Santa Catarina. E nós lhe aguardamos aqui. Amém. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.